A qualidade que o Verratti e o Peck não tiveram para decidir o jogo, o Gerson teve. Porque dá pra gente até lembrar, e se você for pegar os comentários, é todo mundo elogiando muito o Rossi. Como se fosse a melhor partida do Rossi com a camisa do Flamengo. Porque o Vasco jogou bola, gente. O Vasco jogou pra vencer. O Vasco fez um jogo muito equilibrado contra o Flamengo. Eu sei que esse discurso, ele é sacal, visto que é o maior rival do Vasco, visto que é cansativo perder de novo pro Flamengo. É tudo muito chato, é tudo muito cansativo eu ter que ficar falando isso. Mas como um analista de futebol, como um profissional de futebol, eu tenho que trazer um pouco mais de realidade pra galera, quando a galera não consegue ter discernimento da diferença dos elencos. E aí a gente pode culpar a diretoria do Vasco. Que a diferença dos elencos entre Vasco e Flamengo é essa. É essa. Vou repetir. Pense nessas substituições. Saem Arrascaeta e Pedro, 2 jogadores de Copa do Mundo, e entram Gabigol e Everton Ribeiro, outro jogador de Copa do Mundo e um que quase foi para a Copa e que eu não preciso falar. No caso do Vasco, entrou o Orediano, que claramente não consegue se adaptar, muito pelo contrário, entrou mal, mais uma vez. Entrou um Jair, que é um jogador de calibre, mas em outra rotação, e não conseguiu fazer o que o Zé Gabriel estava fazendo. Depois entra o Sebastião, que até hoje não mostrou para o que veio com a camisa do Vasco. Então, ambos não entraram bem, nem o Jair, nem o Orediano, e depois o Sebastião também. E a diferença é no banco. A diferença é no elenco. Depois o Vasco até tenta ali, em algumas bolas, aciona o Verratti o tempo inteiro. Mas o Flamengo, muito bem organizado, com um treinador que, em pouco tempo, era claro que o próprio Tite iria organizar esse Flamengo. E tem muito a crescer ainda. E organizou. Só que mesmo organizado, eu quero chamar a atenção novamente. O Vasco criou muito, cara. O Vasco teve várias oportunidades de gol. Não é que o Vasco chutou a lá caralho. O Vasco teve chance de gol, cara. Só que a qualidade define. Em um jogo tão equilibrado como foi Vasco e Flamengo, o detalhe define. E hoje o detalhe foi definido pelo Gerson. Sabe? Então, não tem muito tempo pra lamentar. Não tem muito tempo pra gente poder ficar abalado. Hoje é lamento. Hoje a gente lamenta. Amanhã, esquece, filho. Vira chave, meu parceiro. O Vasco faz uma excelente campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o Vasco vai pegar na quinta-feira, em São Januário, um time que acabou de meter 7 em um rival direto do Vasco. Então vai ser difícil pra caralho. Desculpa o termo. Vai ser muito difícil. É um Internacional que ainda precisa, inclusive, se livrar matematicamente da zona de rebaixamento. Garantir a sua permanência na Série A e continuar pensando lá na primeira metade da tabela. É um time que foi semifinalista de Libertadores e que não passou pelo detalhe do Ener Valencia. Sabe? Então vai ser muito difícil. Não tem como ficar lamentando. Não tem como... Não tem como. Não tem como. Levanta a cabeça. Faz parte. Não é terra arrasada. O Flamengo não humilhou o Vasco. Muito pelo contrário. O Flamengo suou sangue pra vencer o Vasco. Sangue. E repito. É chato. É sacal. É cansativo eu ficar falando isso. Mas a diferença dos elencos é enorme. É enorme. Sabe? Essa é a realidade. O Gabriel Peck hoje, ele não saiu antes do jogo porque o Vasco não tem opção no banco. Entrou o Eric Marcos e tá voltando à lista de relacionados. E qual é a chance desse cara decidir alguma coisa? Vai. Ele é um moleque de 20 anos, cara. É difícil. Entendeu? Talvez, e aí falo mais uma vez, em vez do Sebastião, por que o Alex Teixeira não entra? Por que o Alex Teixeira não tem oportunidade? Ah, Pedroso, o Alex tá mal. Concordo. A temporada do Alex Teixeira, em relação à expectativa e à realidade, ela é bem abaixo do que a gente esperava. Só que pra entrar o Sebastião
onde a última lembrança do Sebastião que eu tenho com a camisa do Vasco é ele acabando com o jogo lá na Vila Belmiro por um descontrole louco. E pra entrar o Alex Teixeira, que pouco tem tido oportunidade no Vasco da Gama, por que não coloca o Alex Teixeira? Sabe? Podia ser uma alternativa. Alternativa de quem entende a rivalidade, de quem entende o tamanho do jogo, sabe? Então, cara, o meu resumo é esse. Não tem por que lamentar mais do que um dia. Não tem nem tempo para lamentar mais do que um dia. Aconteceu o que quem entende e acompanha futebol e vê a diferença dos elencos classificaria como normal. O normal hoje, infelizmente, gente, é o Flamengo ganhar do Vasco. E no panorama desse normal, o Vasco fez um jogo muito bom. O Vasco fez um jogo extremamente qualificado, tecnicamente, organizado, contra uma das melhores equipes da América do Sul. E a diferença foi o detalhe. Foi a qualidade. E novamente, gente, eu sei que vocês podem estar putos, como eu também saí de lá do Maracanã com a cabeça quente. Porra, não é possível, porque fica a sensação de injustiça. Como o Ramon disse na coletiva, pelo menos o empate era o que merecia essa partida, sabe? Fica a frustração. E a frustração vem justamente do Vasco ter jogado bem. Do Vasco ter tido chances. E não por uma bola ou outra. O Vasco teve pelo menos 4 ou 5 chances para poder fazer gol no Flamengo. Chances claras. Claras. E não conseguiu. Sabe? E é isso, cara. O meu sentimento hoje é esse. É de lamento, tá? Mas um sentimento completamente racional. E eu vou continuar sendo racional. Eu não vou vir aqui pra live pra falar pra vocês que o Vasco, eu saí xingando que perdeu. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não tenho por que fazer isso. Não tem. Quem consegue entender o que foi o contexto do jogo hoje, tá puto, mas talvez pela injustiça. Só que o futebol não é justo. Ele não é justo. Tá? Então é pensar a partida contra o Internacional, juntar esses cacos. O Rossi, por exemplo, de um elenco que já é deficiente. Aí você perde o Rossi e perde o Marlon Gomes, ele fica pior ainda. Pensa só se você tivesse o Rossi e o Marlon Gomes no jogo hoje. Muito provavelmente, quem entraria na partida no lugar do Praxedes ou do Zé Gabriel poderia ter sido o Marlon. Válvula de escape, velocidade, oxigenação. O Rossi poderia ter entrado na direita e com o espaço que o Vasco criou e que o Flamengo deu também, o Rossi poderia ter criado mais oportunidades. Então, quando você já não tem um elenco tão qualificado e você ainda perde 2 jogadores que são considerados titulares, que são os casos de Rossi e Marlon Gomes, é difícil, cara. É difícil. Então, é isso, rapaziada. É isso. Foram 2 baixas complicadas. E aí pensar na quinta-feira. Eu vou dar uma olhada aqui nos superchats. Mas antes dos superchats, fica aqui meu recado de sempre. Eu sou o mais novo parceiro da KTO. A KTO também é a mais nova parceira do canal do Pedrosa. E para você que gosta de fazer sua fezinha, é só você usar o cupom Pedrosa, que você ganha 20% de cashback no seu primeiro depósito ao se cadastrar com esse cupom Pedrosa, que tá aqui, ó, na sua tela. Cupom Pedrosa, colocou lá no seu cadastro, você coloca R$100, por exemplo, você ganha R$20. Você coloca R$50, você ganha R$10. 20% de cashback, e é assim que funciona a KTO, a melhor casa de apostas aí para você fazer sua fé. E claro, também tenho que falar sobre a Simples Reserva, que é uma nova vertente da reserva, uma marca mais simples, uma marca de roupas mais cleans, mais claras, mais despojadas, e que você pode também utilizar o cupom Pedrosa10 para ter 10% de desconto. Se liga no recado e na volta a gente vai ler os superchats para a gente poder finalizar essa partida e comentar alguns detalhes individuais sobre alguns jogadores. Vai deixando o seu like, vai ativando as notificações, se inscreva no canal do Pedrosa. Segura aí.
A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto!